Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beto, professor de Química, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as propriedades dos compostos que se estabelecem em ligação iônica. Muito bem, os compostos iônicos, pessoal, nas condições ambientes, eles são sólidos e quebradiços, né? Significa que se eu pegar, por exemplo, um pedaço de sal grosso de churrasco, se eu pegar e der uma martelada em cima dele, por ser um composto iônico, NaCl, ele vai se quebrar em vários outros pedaços, ok? Lembrando que para ter condição ambiente, a minha temperatura é definida a 25 graus Celsius e a pressão em 1 atm, que é o nível do mar. Esses caras, pessoal, em geral, são muito solúveis. Tá? Então, geralmente, eles são solúveis. É importante lembrar que, quando se fala geralmente, a gente está falando que a maioria dos compostos é bem solúvel em água, tá ok? Mas tem a tabela de solubilidade em água que tem que ser levada em consideração quando a gente quer ser mais incisivo para definir a sua solubilidade em água. Esses compostos, pessoal, possuem elevados pontos de fusão PF e de ebulição. Você não precisa guardar nenhum valor de fusão nem de ebulição, mas só para efeito ilustrativo. A água, que não é iônica, tem fusão de 0 graus Celsius e ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar. Se eu pego o sal de cozinha, moçada, para fundi-lo, ou seja, para passar de sólido para líquido, eu preciso aquecer esse cara até cerca de 900, 950 graus Celsius. Então isso você não consegue fazer na sua casa, uma vez que lá a temperatura da chama do seu fogão vai chegar em torno de 400, 450 graus, ok? Esses compostos estabelecem o que nós chamamos de ligações fortes. Por que essas ligações são fortes? Porque são atração eletrostática. São de atração eletrostática. Lembrando que para ser de atração eletrostática tem que ter carga diferente. Opa! Tenho carga diferente, porque o cátion é o positivo e o ânion é o negativo. Esses compostos, pessoal, são bons condutores de corrente elétrica. Bons condutores de corrente elétrica. Só que não é em qualquer condição que esses caras se tornam bons condutores de corrente elétrica. Atenção! Esses caras são bons condutores de corrente elétrica quando fundidos. Fundidos significa que eles estão puros e no estado líquido. E quando eles estão em solução aquosa. E eu vou te contar uma coisa bacana. Isso aqui cai muito em prova, tá? Mas além deles quererem saber qual a condição que esses caras são bons condutores de eletricidade, eles querem saber o porquê. Mas fica tranquilo que eu vou te contar. Esses caras são bons condutores de eletricidade porque eu tenho a presença de íons livres. Estes íons livres é que são os responsáveis, moçada, por fazer com que haja essa condutividade elétrica ou em solução aquosa ou quando fundidos. E para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, lembrando que os compostos iônicos, eles formam os retículos cristalinos. Eles não formam moléculas, pessoal, tá? Então cuidado quando você estiver falando assim, molécula do sal de cozinha, molécula do NaCl. Isso não é molécula, tá? A gente está trabalhando com ligação iônica, então você deve falar que é um retículo do sal de cozinha, o retículo cristalino do NaCl. Tá legal? Atenção a essas dicas, muito cobrado em prova. Espero tê-los ajudado mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!